Ao longo dos empregos que tive na vida, enfrentei muitas situações diferentes. Desde limpar estádios enormes como um faxineiro exaustivo até perder um dente no meu último dia trabalhando na Pizza Hut. No entanto, esta experiência é sobre uma viagem de Uber. Durante aquele período de tempo, devido à coabitação em Wichita, Kansas, as coisas foram interessantes, para dizer o mínimo. Tecnicamente, somos a maior cidade do Kansas, já que a maior parte de Kansas City está em Missouri. Dito isso, ainda não somos tão grandes, e a população não está muito densamente concentrada. As coisas ficaram paradas por alguns meses, e muitas pessoas começaram a usar máscaras faciais. Tanto os motoristas do Uber quanto os do Lyft decidiram parar temporariamente. Dito isso, ainda havia muitas pessoas precisando de caronas, e sendo um dos poucos motoristas disponíveis, as pessoas estavam mais do que gratas pelo meu serviço. No entanto, no dia em questão, foi a primeira vez desde o início da pandemia que tive que esperar um tempo para receber um pedido de viagem para Uber. As restrições estavam sendo amenizadas nas últimas semanas, e as coisas pareciam estar voltando principalmente ao normal. Dirigi por quase uma hora até finalmente receber um pedido de viagem. Sentindo um pouco de alívio, comecei a me dirigir para um motel nada glamouroso ao lado da estrada. Cheguei perto e vi uma mulher me acenando. Ela tinha um pitbull correndo ao redor dela, sem coleira nem guia. O cachorro parecia amigável, e eu geralmente amo cachorros. No entanto, também já vi o que um cachorro pode fazer se ficar violento, independentemente da raça. Além disso, a mulher tinha muitas bagagens. Mas não eram malas, parecia mais que alguém havia empacotado todas as suas roupas e acessórios em cestos de roupa e sacos de lixo. Me senti nervoso com isso. Abri a janela e a vi se aproximando, seguida por outra mulher com um chihuahua correndo ao redor, junto com alguns caras que claramente viviam um estilo de vida de gangster. Acho que contei 4 caras no total, alguns sem camisa, alguns com tatuagens de gangues visíveis. Um deles até tinha um símbolo de gangue no rosto. Em um rápido pânico, disse à mulher que só poderia levar 3 passageiros. Na verdade, isso era verdade, já que a maioria dos motoristas da Uber estava sendo solicitada a deixar o banco da frente vazio devido às restrições da Covid. A mulher olhou para mim e disse que apenas ela, a outra mulher e o pequeno cachorro viajariam. Ainda assim, precisava abrir o porta-malas do meu RAV4 para que ela pudesse carregar suas coisas. Relutantemente, concordei e saí para abrir o porta-malas. No entanto, mantive os olhos bem abertos, pois a linguagem corporal de todos demonstrava nervosismo. Eles pareciam estar com pressa com alguma coisa. A mulher que estava carregando suas roupas parecia estar na casa dos 20 anos. Enquanto ela carregava mais coisas, mais caras apareciam com outra mulher. Ouvi uma conversa, mas não consegui distinguir muitas palavras, já que era mais uma briga acalorada. 2 caras passaram por mim como se eu fosse parte de algum problema causado pela mulher principal. Foi por volta desse momento que a outra amiga dela perguntou se poderia fumar no carro. Era pálida e magra, e eu presumo que estava na casa dos 20 anos. Eu disse não. Enquanto mais gritos confusos eram ouvidos, a mulher estava pronta para ir embora, basicamente dizendo a um dos amigos para colocar o resto de suas coisas no carro dele, já que o meu estava cheio. Ela até disse para ele levar o cachorro com ele, o que me deixou um pouco aliviado, pois não queria que aquele enorme cachorro ficasse se movendo pelo carro enquanto eu dirigia. Quando entrei de volta no carro, notei que o cara que ela disse para pegar o resto das coisas e seu cachorro simplesmente desapareceram. Nesse ponto, ambas as mulheres queriam partir o mais rápido possível, como já estavam com pressa antes, agora parecia muito mais urgente. Além disso, foi quando percebi que não havia mais ninguém no estacionamento. Com tantas pessoas indo embora rapidamente e silenciosamente, fiquei ainda mais alerta. Assim que coloquei o carro em marcha ré, ouvi o "Ei, espere, o outro cachorro ainda está lá fora." Uma das mulheres rapidamente saiu e colocou o cachorro em um dos quartos do motel. Poucos minutos depois,
Finalmente estávamos prontos para partir. Mas notei que o amigo dela não havia tocado em nenhuma de suas coisas, deixando-as no estacionamento, expostas. Iniciei a viagem perguntando se elas estavam indo para outro motel ao longo da estrada, o que seria cerca de 5 minutos de carro. Elas confirmaram, e nós saímos pela estrada. Nem havia dirigido 20 segundos quando ouvi: "Vei, você pode ir mais rápido. Tem gente nos seguindo, eles querem nos machucar." Olhei no espelho retrovisor e, de fato, havia um jipe nos seguindo. Não sabia se as mulheres estavam dizendo a verdade ou se estavam apenas paranoicas, mas fiz parecer que eu ia entrar na rodovia, apenas para voltar para a faixa em que estávamos no último segundo. Meu coração afundou quando vi o jipe tentar me seguir para fora da rodovia, apenas para voltar para a faixa em que estávamos antes. Isso confirmou que, de fato, estávamos sendo seguidos. Eu olhava para o GPS da Uber, para a estrada e para o espelho retrovisor, pensando no que fazer. As mulheres no banco de trás estavam em pânico. Eu sabia que outra saída estava chegando, onde eu poderia ir para a estrada principal, para a rodovia ou para o aeroporto. Não queria que ninguém se machucasse caso acabássemos em uma perseguição em alta velocidade, especialmente porque ainda era horário de pico. Foi então que me lembrei de que sempre havia um policial de plantão no terminal do aeroporto. Dirigi em direção ao sul, para o terminal do aeroporto, que, felizmente, estava a cerca de 1 quilômetro de distância. A sorte estava do meu lado, já que havia apenas alguns carros na rua de 2 pistas que levava ao aeroporto. Acelerei o carro até 60 km por hora, mas o Jeep ultrapassou essa velocidade e logo estava na faixa ao lado da minha. Vi uma mulher no banco do passageiro gritando comigo e apontando para mim. Apenas consegui dar uma olhada rápida no homem no banco do motorista, e não pude dizer se havia pessoas no banco de trás ou não. A mulher desesperada gritando para mim deixou claro que eles não se importavam que eu era um motorista da Uber fazendo o meu trabalho. Acelerei um pouco mais, ultrapassando-os enquanto chegávamos ao terminal. Não havia outros carros por perto naquele momento, felizmente, já que o movimento no aeroporto estava lento desde o surto. O único outro veículo por perto era, claro, o carro da polícia que eu estava procurando. Estacionei rapidamente ao lado dele, saltando do meu carro assim que vi o Jeep bem ao meu lado. Não ousei olhar para o Jeep com medo de que eles saíssem e talvez tivessem uma arma ou simplesmente me atacassem. Tive que correr apenas alguns metros até o caminhão à minha frente até que as pessoas no Jeep percebessem que havia um policial por perto. Esperava que não arriscassem e fossem embora, e foi exatamente o que aconteceu. Isso, novamente, foi bastante sorte. Ao olhar dentro do caminhão, notei que os policiais nem estavam lá. Sendo um motorista da Uber, sabia que os policiais costumavam estar presentes, já que todo tipo de caos pode acontecer quando as pessoas desembarcam e embarcam no terminal. Aliviado que o Jeep foi embora, me virei para ouvir uma voz. Um homem com um cachorro pequeno na coleira gritou para mim, perguntando se eu tinha um isqueiro. Não fazia ideia do que aquele homem estava fazendo ali, mas honestamente não me importava. Tinha tanto na mente que apenas o ignorei e segui de volta para o meu carro, enquanto ele continuava a gritar a pergunta. Entrei no carro e fui embora. Nem tive um segundo para relaxar. Continuei pensando que o Jeep poderia estar estacionado em algum lugar, esperando por nós, provavelmente na saída principal que leva de volta para a rodovia. No entanto, eu conhecia muito bem o aeroporto e sabia de algumas estradas secundárias que poderiam me levar facilmente ao meu destino, onde as mulheres queriam ser deixadas. Ainda era arriscado, mas não tinha tempo para vasculhar a área e sabia que ligar para o 911 apenas atrasaria as coisas ainda mais quando eu estava tão perto de terminar essa viagem. Arrisquei e usei as estradas secundárias. Em 4 minutos, me vi no motel. Foi aqui que percebi meu outro erro, e a mulher ainda tinha muitas coisas para descarregar, e aquele motel também ficava ao lado da estrada. Se o Jeep passasse por ali, veria meu carro.
Embora eu quisesse apenas deixar a pilha de coisas pessoais das mulheres na calçada, sabia que realmente não deveria fazer isso. As duas foram e conseguiram um quarto. Cerca de 5 minutos depois, elas voltaram pegando todas as suas coisas, e admito que ajudei. Durante todo esse tempo, estava apenas um pouco preocupado de que o Jeep nos encontrasse eventualmente. Consegui sair e até recebi outro pedido de viagem. Parti e descobri que uma das minhas portas não fechava direito. Desejei não ter que parar, pensando que fechar essa porta me faria ser pego. Deixei o medo de lado e saí rapidamente do carro para fechar todas as portas, sem saber qual era a culpada. Parece que estava seguro, pois segui para a próxima viagem. Tive algumas corridas que me levaram por toda a parte leste de Wichita, sempre garantindo que o Jeep não estivesse lá. Depois de um tempo, sabendo que estava seguro, decidi encerrar o expediente por hoje. Como mencionei antes, aguentei tantas coisas loucas e perigosas no passado, mas ter pessoas loucas tentando me perseguir, sem nem mesmo saber porquê, sem saber do que eram capazes, ainda me deixou nervoso. A pior parte é que só ganhei $6 e alguns centavos pela viagem. Como estudante universitário, eu realmente gosto de ler livros. Li muitas coisas relacionadas e não relacionadas aos meus estudos. A maioria dos meus amigos me chama de rato de biblioteca. Eu até passava a maior parte do meu tempo livre na biblioteca. Se me encontrasse lá, estaria estudando ou simplesmente lendo. Durante as férias de verão da faculdade, eu estava procurando um emprego de verão. Queria economizar um pouco de dinheiro e comprar meu próprio carro para poder levar meus amigos e eu em pequenas viagens. Não havia muitas ofertas de emprego na minha cidade, é uma cidade bastante pequena. A melhor coisa que eu poderia encontrar era um emprego como lixeiro, o que realmente não me parecia atraente. Eu quase desisti, mas um dia, quando estava devolvendo alguns livros à minha biblioteca local, vi um cartaz dizendo estudantes procurados para um emprego de verão. Para mim, foi um sonho se tornando realidade. Imediatamente depois de devolver meus livros, me inscrevi para o emprego sem hesitar. Alguns dias depois de me inscrever, fui convidado para uma rápida conversa. Conheci uma senhora idosa chamada Natasha, que eu conhecia muito bem, pois ela sempre me emprestava livros. Ela me disse que o trabalho era bastante fácil, mas a única desvantagem era que eu precisaria trabalhar no turno da noite. Você vê, a biblioteca ficava aberta até meia-noite, e eu estaria encarregado de registrar os livros emprestados, colocar os livros devolvidos nas prateleiras e manter o local limpo e silencioso. Sinceramente, não me importava em trabalhar durante a noite, porque não tinha nada melhor para fazer depois das 19 horas. Naturalmente, fiquei emocionado quando consegui um emprego, mesmo que significasse trabalhar durante a noite. Como eu disse antes, a biblioteca ficava aberta até meia-noite, então eu chegava por volta das 16 horas e começava meu trabalho. A maioria dos meus colegas já teria ido embora e eu ficaria sozinho com a Natasha. Ela geralmente saía por volta das 20 horas, o que significava que eu estaria trabalhando sozinho por 4 horas, o que não era tão ruim quanto parecia. No meu primeiro dia, ela me mostrou onde guardava as chaves das portas principais, como escanear os livros que estavam sendo retirados ou devolvidos, e me deu muitas dicas úteis. A maioria das noites era tranquila e eu gostava de passear pelas prateleiras e ler no meu tempo livre. Às vezes, eu conversava com os frequentadores habituais que entravam tarde procurando um bom livro ou um lugar para estudar. Na verdade, eu sentia que tinha encontrado o meu emprego dos sonhos. Quer dizer, meus cursos na faculdade se concentravam em literatura, então não era loucura pensar que a biblioteca poderia realmente ser minha futura carreira. Pelo menos foi o que eu estava pensando até uma noite em que tudo mudou. Você vê, nossa biblioteca realmente não tinha um guarda de segurança em tempo integral. Nós tínhamos um cara chamado Mark, que era nosso segurança, mas ele só trabalhava até às 18 horas.
Depois das 18 horas, Mark terminava o expediente e ia para casa, o que significava que, a partir desse momento até meia-noite, estaríamos sozinhos. Sinceramente, eu não me importava. Por que precisaríamos de um segurança na biblioteca? Não é como se alguém fosse nos roubar, mal temos dinheiro aqui, pensei. Infelizmente, aprendi da pior maneira porque os seguranças são muito úteis durante as horas tardias. Era uma noite fria e chuvosa, a biblioteca estava quase vazia. Verifiquei o relógio e vi que eram cerca de 23 horas e 45 minutos. Comecei a fechar as coisas, então desliguei algumas das luzes e fiz um anúncio de que a biblioteca fecharia em 15 minutos. Andei pelos corredores, certificando-me de que ninguém ficasse para trás. Quando cheguei ao fundo da biblioteca, ouvi um barulho alto vindo da entrada principal. Parecia que alguém tinha quebrado as portas de vidro. Pulei e me virei, imaginando o que diabos poderia ser. O lugar estava bem escuro naquela altura, já que a maioria das luzes estava apagada. Agora, me aproximei lentamente do local de onde vinha o som e vi ele. Havia um homem parado na entrada, segurando um cano de metal. Ele estava sujo, desgrenhado e cheirava a álcool. Tinha um olhar selvagem nos olhos e estava gritando algo ininteligível. A princípio, ele não me notou e estava apenas parado na entrada. Eu não sabia o que fazer. Pensei em sair correndo ou algo assim, mas no mesmo momento pensei que talvez ele precisasse de minha ajuda. No final, decidi perguntar se ele estava bem, uma decisão que instantaneamente me arrependi. Ele olhou para mim com seriedade, não disse uma palavra e começou a correr na minha direção, balançando aquele cano. Eu estava aterrorizado e corri para a porta mais próxima, que levava à sala dos funcionários. Bati a porta atrás de mim e a tranquei, esperando que ele não me seguisse. Felizmente para mim, ele estava muito bêbado e tropeçou nas cadeiras da biblioteca algumas vezes. Eu o ouvi derrubando as prateleiras, jogando cadeiras e livros ao redor da sala. Ele também estava xingando e gritando. Peguei meu telefone e liguei para o 911. Sussurrei que havia um intruso na biblioteca e que precisava de ajuda. O operador me disse para ficar calmo, a polícia estava a caminho. Ela pediu meu nome e localização, e eu dei os detalhes. Ela disse que ficaria na linha comigo até a polícia chegar. Agradeci e tentei respirar normalmente enquanto esperava a chegada da polícia. Enquanto aguardava a chegada da polícia, eu continuava ouvindo o homem quebrando coisas e jogando livros. Ouvi vidro quebrando e metal batendo. Perguntei-me o que ele estava fazendo e por que estava fazendo isso. Orei para que ele não encontrasse as portas da sala dos funcionários e começasse a arrombá-las, caso contrário, ele me encontraria. Meu coração parecia que ia pular para fora do peito, minha cabeça doía e eu me sentia enjoado. Suor frio escorria pela minha testa. Perguntei-me se ia sobreviver. Esperei por uma eternidade, rezando para que a polícia chegasse logo. Por que alguém faria isso? Como alguém pode ser tão cruel? Pensei comigo mesmo. A operadora continuava falando comigo, mas sinceramente, não me lembro de metade do que ela disse. Eu estava com muito medo para ouvi-la. E então, depois do que pareceu uma eternidade, os ouvi. Ouvi sirenes ao longe e senti um alívio. No mesmo momento em que ouvi as sirenes, o homem também as ouviu. Ele parou sua fúria e começou a correr em direção à saída, mas era tarde demais para ele escapar. A polícia entrou na biblioteca e começou a persegui-lo. Ouvi-os gritando: "Oh, pare, polícia, largue sua arma." Também ouvi dizerem: "Oh, você está sob." No começo, eu não conseguia me mexer. Estava pensando em sair da sala dos funcionários, mas ainda estava com muito medo e, honestamente, ainda temia por minha vida. Mais momentos depois de sua prisão, ouvi um policial bater na porta e dizer: "Você está bem? Você me ouve?" Desbloqueei a porta e a abri, tremendo. "Você está bem? Se machucou?" perguntou o policial. "Não, obrigado."
Estou bem, respondi enquanto entrava na sala principal. Só então percebi o quanto destruição o homem bêbado havia causado. A maioria das prateleiras na sala principal estava derrubada, muitos dos livros haviam sido rasgados, cadeiras, mesas, luminárias, quase tudo estava quebrado. Do outro lado da sala, vi 2 policiais segurando o homem algemado. Ele estava sangrando na cabeça e tinha um olho roxo. Ele me olhou com ódio e até tentou cuspir em mim. Eu me afastei dele. Os policiais me perguntaram mais uma vez se eu estava machucado e se precisava de atenção médica. Repeti que estava bem, apenas abalado. Eles disseram que levariam o homem para a delegacia e que eu deveria ir com eles para finalmente fazer um relatório. Contei a eles que não conseguia ir à delegacia naquele dia, estava muito chocado. Tudo o que eu queria era voltar para casa e contar tudo aos meus pais. Os policiais foram surpreendentemente compreensivos. Disseram que eu poderia ir amanhã ou mais tarde na mesma semana. Enquanto isso, Natasha também chegou à cena do crime. Acho que nada poderia prepará-la para o que viu lá. Ela começou a chorar e a tremer. Corri até ela e a abracei. Natasha ficou com os policiais e continuou conversando com eles. Ela disse que entraria em contato comigo para que eu pudesse explicar o que aconteceu e que sabia que não era minha culpa. Senti uma onda de tristeza e raiva me dominar. Ainda não conseguia acreditar que tudo aconteceu. Um policial ofereceu-se para me levar para casa e eu aceitei sem hesitar. Quando cheguei em casa, meus pais já estavam dormindo. Rapidamente os acordei e expliquei o que aconteceu. Pude ver em seus rostos que estavam tão chocados quanto eu. Não dormi muito naquela noite. No dia seguinte, Natasha ligou, perguntando se eu queria encontrá-la para conversar sobre o ocorrido. Meus pais se juntaram a mim e juntos nos encontramos com Natasha, que nos disse que a polícia explicou que o homem que havia invadido a biblioteca era um morador de rua e que já havia causado problemas no passado. Depois da nossa conversa, fomos à delegacia para dar nossos depoimentos. Também precisei identificar o homem mais uma vez. Então, terminei. Um policial que trabalhava lá disse que, desta vez, o cara não sairia da prisão. Apesar de estar feliz por esse lunático ter sido retirado das ruas, ainda estava profundamente perturbado. A biblioteca ficou fechada por um certo período, mas mais tarde, eu acabaria saindo. Meu amor pelos livros ainda está aqui, mas tenho medo de voltar àquela biblioteca à noite. Após terminar o ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer. Estava pensando em ir para a faculdade, mas nada realmente me interessava. Eu sabia que meus pais não me deixariam ficar em casa sem fazer nada, então naturalmente comecei a procurar empregos na minha cidade ou na cidade próxima. Havia algumas opções, mas todas eram entediantes. Após alguns dias pensando nisso, tive uma ideia. Liguei para o meu tio, que morava na cidade perto da nossa cidade, e tinha um lava-rápido. Eu realmente gosto de carros, gosto de estudar carros, especialmente carros esportivos, e frequentemente assisto a vídeos no YouTube de pessoas dirigindo veículos legais. Logicamente, esse emprego parecia interessante para mim. Liguei para o meu tio, e ele ficou encantado quando ouviu minha proposta. Ele disse que realmente precisava de ajuda com o lava-rápido e achava que seria uma boa ideia. Ele acrescentou que era uma boa maneira para eu ganhar algum dinheiro e aprender algumas habilidades úteis. Informei meus pais sobre o emprego que encontrei, e eles concordaram com meu tio. No meu primeiro dia, ao chegar ao lava-rápido, fiquei positivamente chocado. Você vê, apesar do meu tio possuir seu próprio lava-rápido, minha família não costumava ir ao lava-rápido para lavar nossos carros. Normalmente lavávamos em nosso próprio quintal. Por causa disso, eu nunca tinha visto realmente o lava-rápido dele antes. Quando cheguei lá naquele dia, fiquei surpreso.
Eu sabia que meu tio tinha um lava-rápido bonito e moderno, mas não sabia que era tão bom assim. O lugar dele não era muito grande, mas tinha 7 estações onde você podia estacionar o carro e lavá-lo, e pelo menos o dobro de vagas de estacionamento onde você podia estacionar seu veículo e poli-lo depois da lavagem. O lava-rápido tinha algumas dessas máquinas usadas para inflar os pneus e uma pequena loja onde você podia comprar acessórios para o seu carro, como fragrâncias e coisas do tipo. Depois de entrar no prédio, vi meu tio já me esperando. Ele me abraçou e disse que estava feliz em me ver. Ele me mostrou o lugar, explicando como operar o caixa, e me apresentou a diferentes pessoas que trabalhavam lá. Agora, em um lava-rápido típico, você poderia escolher entre 2 opções, e você poderia fazer você mesmo ou poderia deixar as pessoas do local lavarem para você, mas é claro que isso custaria mais. Entre meus novos colegas de trabalho, havia um cara da minha idade chamado Tom. Ele começou a trabalhar no lugar do meu tio para ganhar algum dinheiro para a faculdade. Rapidamente nos tornamos amigos, e eu gostei de trabalhar com ele. Nosso trabalho no Lava Rápido era interessante e dinâmico. Geralmente, eu tinha que lavar, secar e polir dezenas de carros diferentes todos os dias. Alguns deles estavam muito sujos, outros eram carros caros e deslumbrantes, e alguns eram apenas velhos e entediantes. Eu tentava mirar nos clientes com carros de aparência melhor para poder lavá-los e dar uma olhada melhor. Muitas vezes, eu conversava com meus clientes, fazendo muitas perguntas sobre seus carros. Algumas pessoas eram legais, outras simplesmente me dispensavam, e muitas só queriam ser deixadas em paz. De qualquer forma, eu sempre fazia o meu melhor para limpar seus veículos. Alguns clientes legais reconheciam o trabalho que eu fazia e até me davam gorjetas. Às vezes, eu também trabalhava no caixa, mas essa parte do meu trabalho era entediante para mim. Eu estava ali para ver carros e aprender algo, não para contar dinheiro no caixa. Durante meu intervalo para o almoço, eu frequentemente conversava com Tom. Nós rapidamente nos aproximamos, já que ele também estava muito interessado em carros, embora não tivesse um próprio ainda. Ele queria comprar um depois de terminar a faculdade. Muitas de nossas conversas eram relacionadas a automóveis, especificamente sobre o que ele queria comprar para si mesmo. Na maior parte do tempo, eu trabalhava nos turnos da manhã, das 7 horas às 15 horas. Eu gostava do horário de trabalho porque tinha bastante tempo livre depois. Nos primeiros meses de trabalho lá, tudo estava indo perfeitamente. Eu estava gostando, e meu tio estava satisfeito comigo. O salário não era ruim. Mas nem eu nem meu tio estávamos preparados para o evento que aconteceria conosco um dia no trabalho. Naquele dia, enquanto eu estava fazendo minhas tarefas regulares, um homem entrou com um sedã preto. Eu o cumprimentei como de costume, perguntando como eu poderia ajudar. Ele parecia nervoso, como se estivesse com pressa. Ele rapidamente me entregou as chaves e disse que queria o serviço completo. Ele disse que voltaria em 1 hora, instruindo-me a ser rápido. Ele nem me deu tempo para pegar seu nome ou número de telefone, apenas saiu. O que foi isso? Pensei. Parece que essas pessoas mais ricas estão sempre com pressa. Não perdi tempo. Levei o carro para a estação de lavagem. Eu não queria decepcioná-lo e estava esperando por uma boa gorjeta. Eu borrifei o carro com água e sabão e comecei a esfregá-lo com uma esponja. Então, percebi que o carro tinha algumas amassaduras e arranhões na carroceria. Depois de lavar o exterior, passei para o interior, aspirando os assentos e o chão. Então, decidi limpar o porta-malas. Enquanto aspirava o porta-malas, percebi algo estranho. O fundo do porta-malas parecia estranho, quase como se fosse falso. Desliguei o aspirador de pó, decidindo dar uma olhada mais de perto. Minhas suspeitas se mostraram verdadeiras. Era realmente um fundo falso. Tirei a tampa e a afastei. Ao olhar para dentro do porta-malas, não pude acreditar no que vi. Lá dentro,
havia uma pistola ao lado de algumas bolsas cheias de algum tipo de pó branco ou substância. Imediatamente, pensei que fossem drogas. Minhas pernas começaram a tremer um pouco, e comecei a respirar pesadamente. Foi então que Tom se aproximou para verificar o que estava acontecendo. "O que está acontecendo, cara?" ele perguntou. "Venha ver isso, cara", mal consegui dizer. Ele deu uma olhada dentro do porta-malas também, rapidamente perdendo o sorriso. "Sugerimos chamar meu tio." Quer dizer, éramos basicamente apenas crianças. O que poderíamos fazer? Enquanto caminhávamos até o escritório do meu tio, verifiquei a hora e vi que já tinha passado quase 1 hora. Eu esperava que pudéssemos evitar o homem ou que a polícia pudesse chegar antes dele. Mas então o vi entrando em nosso lava-rápido. Meu coração começou a bater loucamente. Então, percebi que o homem estava sangrando. Ele tinha um ferimento no peito e sangue na camisa. Ele parecia assustado e furioso ao mesmo tempo. Ele correu para o carro dele e começou a olhar no porta-malas. Ele percebeu que tínhamos removido o fundo falso. Ele deu um grito horrível, xingando e gritando como ousamos tocar em suas coisas, perguntando se eu sabia com quem estava lidando. Então, ele pegou a arma do porta-malas e começou a atirar em nossa direção. Felizmente, errou. Naquele momento, eu perdi completamente a cabeça. Não sabia onde estava, não sabia o que estava acontecendo. Mas, felizmente, Tom estava por perto e me arrastou para dentro. Vendo que ele tinha errado, o homem ficou ainda mais furioso. Ele começou a atirar para todos os lados, alertando todos os meus colegas de trabalho, incluindo meu tio, e causando pânico entre as pessoas próximas. Tom e eu nos escondemos embaixo da mesa quando meu tio saiu de seu escritório e perguntou o que estava acontecendo. Eu queria explicar a situação, mas simplesmente não conseguia falar. Tudo o que conseguia pensar era na minha família e no fato de que não queria morrer naquele momento. Todos nós ouvimos outro veículo chegar. Olhamos para fora. Havia um carro vermelho entrando em alta velocidade no estacionamento. Ele parou bem na frente do sedã preto, e 2 homens desceram. Eles usavam máscaras e carregavam tacos de beisebol. Eles pareciam furiosos e violentos. Rapidamente se aproximaram do dono do sedã preto, e infelizmente para ele, havia usado todas as suas balas atirando ao redor do lava-rápido. Os 2 homens balançaram os tacos contra ele e começaram a bater. Ele caiu no chão, deixando cair a arma. Eu podia ouvi-los gemendo enquanto rastejava, mas eles continuaram batendo nele. Quase vomitei novamente. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de bater no homem, eles quebraram os vidros do sedã preto e se aproximaram do porta-malas. Pegaram as sacolas de pó, colocando tudo em uma grande sacola preta. Depois de pegar as supostas drogas, começaram a correr de volta para o carro deles. Enquanto corriam, um deles olhou diretamente para mim enquanto eu o encarava nos olhos. O sangue nas minhas veias congelou. Rapidamente me sentei e tentei não chorar. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Será que aquele homem ia entrar aqui e nos matar todos? Mas naquele momento, enquanto eu estava em pânico, assim que meu tio começou a ligar para a polícia, ouvi sirenes. Não sei como, mas reuni um pouco de coragem, me levantei, olhei novamente pela janela e vi luzes piscando dos carros da polícia. A polícia tinha chegado. Eles cercaram a cena. Infelizmente, quando chegaram, aqueles 2 homens mascarados já tinham escapado. Rapidamente após a polícia, uma ambulância também chegou. Depois de garantirem o local, começaram a conversar conosco. Sentei-me com Tom dentro da ambulância, ainda tremendo, quando os policiais se aproximaram de nós. Tom e eu contamos tudo o que pudemos. Depois de dar nossos depoimentos, perguntei o que havia acontecido com o dono do sedã preto. Eles me disseram que ele tinha sido morto. Aqueles 2 homens mascarados o haviam espancado até a morte com tacos de beisebol.
Pouco depois, a polícia saiu, e meu tio veio nos visitar. Ele perguntou se estávamos bem e depois ligou para nossas famílias para que alguém pudesse vir nos buscar. Ele acrescentou que, infelizmente, o dono do sedã preto havia matado e ferido gravemente 2 de nossos colegas de trabalho. Meu tio tentou agir corajosamente na nossa frente, mas pude ver em seu rosto que ele estava chocado, assustado e triste. Após esse incidente, eu não conseguia mais dormir bem. Tive pesadelos sobre o evento por semanas. Eventualmente, concordamos que eu deveria visitar um psiquiatra para que ele pudesse conversar comigo e me ajudar a superar aquele pesadelo. Eventualmente, melhorei e consegui superar. Enquanto isso, meu tio decidiu fechar seu lava-rápido. Ele o reabriu em um novo local, longe do antigo. Senti muito por ele. Não só ele passou por todo aquele trauma, mas, pior ainda, ele se sentiu responsável por tudo isso. Meus pais conversaram com ele e disseram que não foi culpa dele, mas ele continuou se culpando pelo que aconteceu. Depois disso, não conversamos muito, e não ouvi muito de Tom. Os policiais nos visitaram algumas vezes para me perguntar se eu lembrava de alguma informação nova sobre o evento e para nos informar que eles não tinham nenhuma nova pista sobre os 2 homens mascarados. Até hoje, eles não os encontraram e prenderam. Até hoje, nenhum suspeito foi encontrado ou preso. 1 ano depois, decidi ir para a faculdade. Matriculei-me em uma faculdade de radiologia e decidi me tornar um técnico em radiologia. Mas mesmo depois de todo esse tempo, uma coisa ainda me deixa louco e me deixa nervoso o tempo todo: o homem com a máscara, aquele que olhou diretamente para mim. Ele viu meu rosto enquanto corria para o carro dele. Esse homem ainda está solto, livre para me encontrar quando quiser e machucar a mim e a minha família. Essas histórias vêm do meu tio, sua esposa e sua filha. A primeira vem da esposa dele, minha tia. Ela trabalhou em um lar de grupo por 2 anos, disse que muitas coisas terríveis aconteciam durante seus turnos, mas 2 ocasiões em particular sempre se destacarão para ela. Ela trabalhava no turno da noite e, em uma noite, um dos residentes estava bastante agitado. 2 outros membros da equipe estavam tentando acalmá-lo, e ela decidiu ver se podia ajudá-los. Quando ela foi até o corredor, viu o residente correndo em sua direção com uma chave de fenda. Isso a pegou desprevenida e ela não conseguiu se mover rápido o suficiente. O residente a derrubou, e outros membros da equipe o afastaram enquanto ele gritava: "Tenho que me livrar do mal." Ela apenas se sentou e se apoiou na parede, respirando pesadamente. A polícia foi chamada e o levaram para o hospital para ser avaliado. Acontece que o residente era esquizofrênico, e seus pais nunca mencionaram isso quando o trouxeram para o lar de grupo. Ela teve alguns dias de folga depois disso. Ela não culpa realmente o jovem, avisando que a próxima história contém menções de agressão. A próxima história me dá calafrios quando ela ou eu a contamos. Era uma noite chuvosa. Ela estava substituindo um colega de trabalho que tinha ligado dizendo que estava doente. Estava tudo tranquilo, além do som da chuva batendo nas janelas e o zumbido de um refrigerador. De repente, ela ouviu uma batida na porta da frente. Esse lar de grupo parecia uma casa comum e ficava nos arredores da cidade. Não havia muitas outras casas na estrada, então, quando ela ouviu a batida, ficou um pouco assustada. Ela olhou pela fresta da porta e viu um homem parado no alpendre. Ela abriu a porta interna, mantendo a porta de tela trancada, e perguntou: "Olá, posso ajudá-lo?" O homem disse: "Estou tentando vender esses eletrônicos. Você gostaria de comprar algum?" Ela teve um pressentimento arrepiante sobre o cara e respondeu: "Não, obrigada." Ela fechou a porta, verificou se estava trancada e olhou para o relógio. Eram 1h da manhã. Ela ficou ainda mais assustada, se perguntando por que diabos alguém viria até ali tentar vender eletrônicos a 1h da manhã.
Ela verificou os residentes e depois se sentou novamente. Cerca de 7 minutos depois, ela começou a ouvir barulhos vindo de um monitor que estava em um dos quartos, onde um residente estava dormindo. Esse residente não conseguia falar, mas conseguia fazer sons sempre que queria chamar a atenção. Quando ela olhou para o monitor, sentiu o coração disparar. Viu na tela um homem no quarto do residente violando-o. Seu instinto materno entrou em ação e ela pegou o bastão de beisebol que estava próximo e correu para o quarto, mas o homem já havia saído pela janela por onde havia entrado. O chefe já estava a caminho quando seu telefone recebeu uma notificação do monitor. Quando ela chegou lá, estava confortando o residente. Ela contou ao chefe o que aconteceu, mas a reação dele foi diferente do que ela esperava. O chefe não queria alertar a polícia, mas ela disse o que se dane-o e chamou a polícia mesmo assim. Por desobedecer seu chefe, ela foi demitida, mas não se arrependeu. Ela sabia que tinha feito a coisa certa. Ela alertou os pais do residente sobre o que aconteceu, e eles removeram o filho do lar de grupo. Ela diz e não teria feito de outra maneira. A próxima história é do meu tio, vou chamá-lo de B. Ele trabalhava como reparador. Um dia, ele recebeu uma ligação de um homem que precisava consertar sua pia do banheiro. Ele dirigiu até a casa, que aparentemente ficava no campo. Meu tio era da cidade, então ele só esperava que o homem não o achasse louco. Quando ele chegou à casa, ficou confuso. O lugar parecia abandonado. Ele foi até a porta e, antes de bater, sentiu que precisava correr. Não sabia por quê, mas ouviu o sentimento e começou a correr de volta para o caminhão. No momento em que fechou a porta do caminhão, a porta da casa se abriu e um homem saiu correndo segurando um facão. Ele acelerou e relatou isso à polícia. A polícia o ligou um dia depois, dizendo que a casa estava abandonada há 10 anos. Meu tio se arrepiava quando contava essa história. A próxima história vem da filha da minha tia e meu tio. Ela trabalha no Goldville e adora o emprego, mas teve algumas experiências assustadoras lá. A que mais se destaca para ela foi quando ela estava voltando do trabalho uma noite. Ela tinha um fone de ouvido e estava ouvindo música quando, de repente, sentiu os cabelos do pescoço se arrepiarem. Olhou para trás e foi quando viu uma figura caminhando atrás dela. Ela ficou um pouco assustada e começou a andar mais rápido, mas a figura começou a gritar com ela. Ela mandou uma mensagem para o irmão C, dizendo: alguém está me seguindo, o papai pode vir me buscar? C respondeu: onde você está? Ela disse a ele em que rua estava, e ele e o pai começaram a ir até lá. De repente, ela sentiu uma mão agarrar seu braço e puxá-la para trás. Ela começou a gritar por ajuda e, de repente, um homem de meia idade saiu de sua casa segurando uma espingarda e gritando: deixe-a ir. Enquanto seu Rottweiler saía correndo pela porta em direção à pessoa. Essa pessoa correu e o homem perguntou: você está bem? Ela balançou a cabeça. O homem e seu cachorro ficaram com ela até que seu irmão e seu pai chegassem. Seu pai agradeceu ao homem e eles foram para casa juntos. Ela não mais voltou para casa a pé depois disso. Isso realmente a traumatizou, mas ela não permite que isso a derrube, e estou feliz que ela esteja bem. Essas duas últimas histórias são de dois amigos meus, vamos chamá-los de Jay e Kyla. Jay trabalhou em uma lanchonete Wendy's por um tempo, e uma noite ele decidiu ir a pé para o trabalho. Enquanto caminhava, dois homens começaram a gritar insultos homofóbicos para ele. Jay é bissexual e normalmente não deixaria que as palavras maldosas de alguém o machucassem, mas esses homens não pararam por aí. Eles começaram a persegui-lo de repente. Jay não é um corredor, mas naquela noite ele encontrou a velocidade que precisava. Ele conseguiu chegar ao trabalho e pediu à chefe para chamar a polícia. De maneira estranha, ela disse não, como se ele fosse a única pessoa a quem isso aconteceu. Quando ele me contou isso,
minha madrinha e eu tivemos uma reunião com sua chefe e deixamos claro para ela que sentiu que estava sendo alvo e quando um funcionário lhe diz que foi perseguido, você chama a polícia quando solicitado. Ela se desculpou, mas o estrago já estava feito. Jay saiu de lá no dia seguinte. A história de Kayla não é tão assustadora quanto as outras, mas para ela foi bastante assustadora. Ela trabalhava em uma sorveteria Bruns, e uma noite ela me ligou e me pediu para acompanhá-la até em casa depois do turno. Ela me disse que um homem tinha entrado e feito perguntas desconfortáveis para ela, apenas continuava a encará-la. Eu disse que sim, eu e meu padrinho Scott iríamos buscá-la. Chegamos ao estacionamento e a vimos esperando do lado de fora e esse homem estava tentando tocá-la. Scott e eu nos aproximamos rapidamente e dissemos a ele, é melhor deixá-la em paz. Scott pegou Kayla pelo braço e disse vamos, mas o cara tentou segui-la, então Scott se certificou de mostrar ao homem sua arma de fogo escondida. O homem recuou e foi embora. Kayla nos agradeceu muito, ela passou a noite no meu apartamento para não ter que ficar sozinha. Kayla saiu de lá porque esse homem continuava a ir lá e mexer com ela. Ela e Jay agora trabalham juntos em uma creche e gostam disso lá. As experiências do meu amigo como policial, de Cricketgale, de 20 anos de idade, dos 21 aos 24 anos, meu amigo Oliver foi policial. Ele era mais velho do que eu, mas éramos próximos. Ele costumava me contar sobre seu trabalho, sobre o bom e o ruim, mas quando ele fez 23 anos, algo mudou. Uma noite, por volta das 1h30, ele bateu na minha porta. Isso me assustou, me acordou. Abri a porta e disse, meu Deus, Oliver, é o meio da noite. Você está bem? Meu tom de voz mudou quando vi a expressão em seu rosto. Eu o convidei a entrar e ele se sentou no sofá. Eu lhe dei um chocolate quente e perguntei, o que há de errado, Oliver? Ele girou a caneca em suas mãos por um tempo e então disse, Deb me deixou. Eu sentei lá por um segundo, então ele começou a chorar. Eu o abracei e perguntei por que ela tinha ido embora. Ele sentou-se, enxugou as lágrimas e respondeu, por causa das minhas experiências nas patrulhas. Tenho visto coisas, e bem, um fantasma, eu acho. Eu coloquei a mão em seu ombro e disse, bem, me conte sobre essas experiências. Ele me olhou e hesitou por um minuto, então começou, bem, começou quando respondemos a um chamado de uma jovem cujo carro tinha capotado. Quando meu parceiro e eu chegamos, o carro estava em chamas. Eu tentei tirá-la de lá, mas o calor era demais e eu não tive escolha a não ser me abrigar. O carro explodiu. Fiquei chateado, mas sabia que não podia fazer nada a respeito. Depois disso, comecei a vê-la em todos os lugares e ela sempre tinha esse olhar maligno no rosto. A primeira vez que a vi foi em casa naquela mesma noite. Eu tinha acabado de terminar o banho e... Quando abri a cortina do chuveiro, por um instante a vi, mas ela desapareceu tão rapidamente. Quando contei a Abby, ela disse que eu estava vendo coisas. Ela começou a aparecer no departamento, na loja, até no consultório médico. A segunda vez que a vi foi no departamento. Eu estava no banheiro e, quando olhei no espelho, vi ela lá, com aquele mesmo olhar maligno no rosto. Até contei ao meu parceiro e ele riu, dizendo, cara, você deve se sentir culpado. No dia seguinte, a vi no meu quarto. Talvez tenha sido um sonho, mas acho que não foi. Ela me falou então. Disse, você me deixou morrer. Agora, vou tirar algo de você. Naquela noite, meu parceiro e eu tínhamos a patrulha da noite. Estávamos dirigindo por uma estrada de terra quando um homem correu pela estrada, me fazendo frear bruscamente. Este homem correu para uma casa abandonada. Preocupados, nós corremos atrás dele. Nos separamos, mas alguns minutos depois ouvi um tiro. Corri para ter certeza de que meu parceiro estava bem. Encontrei-o no chão, ferido por um tiro no peito. Aquele homem havia atirado em meu parceiro e fugido. Eu pedi reforço pelo rádio e segurei meu parceiro nos braços.
Ele disse uma última coisa para mim, pedindo para dizer à mãe dele que a amava, então ele faleceu. Senti alguém no quarto comigo e, quando olhei para cima, vi aquela mesma garota, com o mesmo sorriso maligno no rosto. Ela sussurrou: agora, tirei algo de você. Fui para casa mais tarde naquela noite, afogando minhas mágoas em uísque. Abby me abraçou e disse que estava arrependida. Voltei ao trabalho uma semana depois e continuei vendo ela em todos os lugares que eu ia. Eu estava constantemente indo ao bar. Meu supervisor me disse que eu precisava tirar mais tempo de folga, então eu fiz, mas isso não ajudou a aliviar a dor de perder meu parceiro. Abby estava ocupada trabalhando para me ouvir e eu não queria te sobrecarregar na época. Pedi para ser um policial solo. Não queria ter um novo parceiro ainda. Uma noite, enquanto estava em patrulha, olhei para o banco de trás e a encontrei lá, sorrindo aquele sorriso terrível. Pisei no freio tão rápido que olhei para o banco de trás e vi que ela tinha desaparecido. Até tentei ir a um terapeuta, mas não adiantou. Tudo isso aconteceu há 1 ano e ainda a vejo. Deveria ter a salvado. Abby finalmente teve o suficiente de mim reclamando sobre isso, ela terminou comigo. Eu não sabia para onde mais ir. Naquela noite, depois que ele terminou de me contar sua história, eu o abracei novamente e disse: Oliver, escute, você fez tudo o que pôde para salvá-la, e sinto muito pelo que aconteceu com a Abby. Acho que ela não entendeu o que você estava passando, mas acho que você é um cara incrível. Oliver adormeceu no meu sofá logo depois disso. Ele deixou a força. Devolveu sua arma e distintivo e, eventualmente, parou de ver a mulher. Foi tão bom vê-lo feliz novamente. Infelizmente, não faz muito tempo, Oliver faleceu de câncer. Quando foi detectado, já era tarde demais para ele. Antes de falecer, Oliver adotou um cachorro para ajudá-lo com seus problemas. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse com ele, eu cuidaria do cachorro, e eu mantive essa promessa. Às vezes, consigo sentir que Oliver está ao meu redor, e sinto falta dele todos os dias.